Lição número 76. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te parecem ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas, mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar, é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prende a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje, ficaremos contentes por não poderes provar isso. Pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de disco de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que estás só se não houver outro corpo contigo? É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras.
Pensa ainda mais. Tu acredita nas leis da amizade, dos bons relacionamentos e reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insiste ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantém a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas, não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que ele te oferece, sobre o quanto ele anseia pelo seu único filho, criado como o seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje, vamos abrir os canais de Deus para ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até ele. Assim, aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as de Deus. Então, diremos a nós mesmos, como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia em respostas a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e seu Filho está salvo. Essa lição de hoje, ela é uma lição muito importante. Para mim, ela foi uma das mais ou a mais impactante de todas elas. Então, teve algumas lições agora para trás ali, né, que falamos de salvação. Vimos então o plano de Deus para a salvação e o plano do ego de salvação. O plano do ego de salvação é um plano sem sentido, né? Foi isso que a gente viu. Por quê? Porque a salvação dele está baseada em fugir, em se esconder. E quando a gente fala do ego, né, de ego, não é do ego como se o ego fosse algo fora de nós. Como se ele fosse um ser aleatório que pode nos convencer, que pode nos persuadir, ou então que pode nos possuir, sabe? Algo desse tipo. Não é isso. Este este plano de salvação do ego é o nosso plano de salvação deste personagem. É da humanidade, é de Adão e Eva, e por herança da descendência de Adão e Eva, como a gente viu na lição 74. Ou seja, o plano do ego de salvação é o teu plano de salvação. É o que você acha que precisa acontecer. É o que você acha que precisa ter.
é o que você acha que precisa ser no mundo. O plano do ego de salvação é tudo o que você tem buscado no mundo, porque acredita que aquilo ali que você tem buscado vai te dar algo que você precisa, que você necessita, vai te dar a paz, vai te dar a felicidade, vai te deixar melhor, alegre, descansado, seguro, tranquilo, entende? Então, já começa a partir de agora a praticar essa lição. Já começa a trazer aí na mente, a pensar sobre quais são os teus planos de salvação. Segundo você, o que falta aí para ser feliz, para ficar em paz, para tudo ser resolvido e não haver mais problemas? Como as coisas têm que ser para você estar ou ficar bem? Como tem que ser a sua rotina, como tem que ser o seu dia, a sua alimentação, como tem que ser as pessoas que estão à sua volta, como tem que ser a sua família ou a sua ideia de família, ou a relação entre familiares, como tem que ser as amizades, ou como tem que ser o emprego, o trabalho, a profissão, qual é a sua ideia de marido, como tem que ser uma casa, um filho, como alguém tem que se comportar. E como tem que ser, quem sabe, uma pessoa que fala sobre Jesus, que fala da verdade. Qual a sua ideia? O que você acha que tem que ser? Como ela tem que falar? Como ela deveria se comportar? Essas coisas aí que eu trouxe agora são alguns poucos exemplos de onde está a salvação do ego, onde está a sua salvação. Está no mundo, nas pessoas, no comportamento do outro, está nas posses, no dinheiro, na medicina, em remédios, na alimentação, enfim, está em coisas sem sentido. E cada coisa dessas, na qual dizemos ser a salvação, nos prendem nelas mesmas por leis que são igualmente sem sentido. Por exemplo, uma pessoa diz que seria mais feliz se ela emagrecesse, né? Ou seja, a salvação dela está no emagrecimento. Por causa disso, então, ela se sujeita a leis que faz ela ficar presa nessas leis, né? Então, ela não vai poder agora, se a salvação está no emagrecimento, ela não vai poder agora comer pão, comer doce, frituras. Ela vai ter que comer salada, verduras, vai ter que fazer atividade física, aeróbica, vai se prender em alguma dieta restritiva, em um determinado tipo de comida. Muitas vezes ela vai ser convidada para algumas festas, alguns encontros e não vai poder comer, vai ver outros comendo e ela vai ficar só olhando. Então, ela vai ficar presa em um monte de leis, sujeita a um monte de leis para que ela alcance a salvação, já que a salvação está no emagrecimento. Só que ela está sofrendo agora. Ela continua sofrendo agora, ela continua sofrendo durante esse processo até chegar na salvação, né? E é isso que a gente tem que começar a entender. Essa ideia de salvação realmente ela é sem sentido. Lembra daquela lição, a número 74, que foi agora há pouco, né? Aquela lição lá eu trouxe o início do mundo, da onde ele surgiu, que foi a primeira ilusão, e o quanto aquela ilusão foi se multiplicando até que chegou em nós, né? Então, para relembrar, o que acontece, né? Tinha Deus e Deus se estendeu. Deus se deu, ele aumentou, ele expandiu. E isso foi a criação de Deus, que, aliás, este é o estado natural de Deus, de criar, de se estender, de expansão. Uma parte dessa criação, da extensão de Deus, ao se estender como Deus, o fez a partir dele. Isto é, teve uma vontade diferente, como se quisesse criar algo para surpreender a Deus. E essa extensão, então, com uma vontade diferente, é o que a gente chama de uma ideia, uma pequena ideia,
na qual Deus não deu significado. Cristo, a criação, viu, né, ali, naquele momento, que Deus não deu significado a essa vontade, a essa pequena ideia, né? E também não deu significado. Ah, se meu pai não deu significado, também não dou. Apenas isso. A criação de Deus, Cristo, não mudou, não sofreu. A criação de Deus não foi alterada por causa dessa ideia, por causa dessa vontade. O reino dos céus continuou o mesmo. A extensão de Deus continuou a se estender como sempre fez e para sempre faz. Neste exato momento, agora, a criação de Deus continua se estendendo, está criando junto com Deus, porque o pensador não se tornou o pensamento, porque a realidade não muda. Mas aí, a pequena e insignificante ideia, ela teve um efeito, né? Então, teve uma ideia? Teve, Deus não deu significado, nem o próprio filho deu, mas essa ideia teve um efeito, que foi o quê? Que foi o ego, que foi o sistema de pensamento de separação. Este sistema de separação, de pensamento de separação, que chamamos de ego, né? Que é sem significado na existência, ou seja, ele não está acontecendo em Deus, ele não está sendo pensado, sustentado no céu em Deus. Este pensamento olhou para Deus, olhou para tudo o que é, para toda a criação, e ele mesmo interpretou, ele se viu separado, ele interpretou que tinha uma separação. Ele viu Deus e viu ele como duas coisas separadas. Ele se viu separado de tudo o que existe, de tudo o que é real, separado da vida, de todo o significado. Foi aí que começou a interpretação de dualidade, através desse pensamento de separação, que fez, né, muito rapidamente, instantaneamente, também uma consciência que experimentou essa separação, esse pensamento de separação. Ele fez uma consciência que gerou a experiência de separação, gerou a percepção de dualidade, onde ele pôde então se perceber pequeno, sozinho, sem significado, comparado a uma existência que era tudo, que era total. Parece então agora, né, que ele se sentindo pequeno ali, fraco, sozinho, parece agora que vai ser atacado por Deus. Parece que ele vai ser punido, atacado por Deus. Foi aí então, a partir dessa consciência de dualidade, que tinha Deus que era maior, e então essa consciência que era menor, que surgiu a culpa, o medo do ataque, o medo da punição, da retaliação. E dessa ideia de medo, desse pavor que a consciência experimenta, que é o medo de Deus, o medo da morte mesmo, o medo de morrer, é que ela tem o impulso de fugir dali. Então, o que ela faz? Ela se fragmenta em vários altos conceitos e faz as imagens baseado nesses altos conceitos. Então, já comece a ter a compreensão de que todo o fragmento da consciência de separação, que é essa consciência que eu sou a Bruna, né? Eu sou um indivíduo, assim como qualquer coisa separada, sempre vai ser em seu estado natural a dualidade. Vai ser também a culpa e o medo da punição. Cada fragmento sempre vai carregar como herança essa bagagem de dualidade, de culpa e de medo. Então, veja que a consciência fez as imagens, fez as formas, fez o corpo para fugir desse medo do ataque, desse medo da morte. Isso que precisa ficar entendido. Todas essas imagens que você vê no mundo, o próprio mundo, ele serve para isso,
para não olhar para o medo, mas para fugir do medo, para fugir de Deus. Ele foi feito por medo e continua sendo essa distração para o medo. A consciência agora, ela se esconde de Deus nas imagens. É como se ela estivesse se mascarado, sabe? É como se ela tivesse ali se mascarado para não ser reconhecida, né? Já que ela está fugindo do ataque que acredita que vai sofrer. Então agora com esse disfarce aí, que é o corpo, ele passa a sofrer. O corpo passa a sofrer, ele está sofrendo o ataque. E parece que é de fora, que é devido ao mundo, mas tudo isso é um disfarce, é uma máscara, só para não olhar para o que realmente está sofrendo, que é a consciência, é a mente. É lá que está o sofrimento. É lá que está a crença no ataque. E por tentar esconder isso, esse medo, o corpo naturalmente sofre. Então, o que você precisa compreender é que o mundo se formou a partir desta sensação de medo, deste impulso de fugir do medo. E a própria evolução do mundo, né, do nada até chegar aqui nesses dias atuais, assim como o próprio futuro aí, né, continua e continuará sendo essa tentativa de fugir desse medo que está lá na consciência. Então, você percebe que ela vem buscando coisas, fazendo coisas, inventando coisas na tentativa de se salvar do medo. E esse é o plano de salvação do ego. Fugir, fugir sem resolver, fugir e não resolver. Você consegue entender agora que é o medo que está conduzindo, que é o guia dessa consciência? E as escolhas que ela faz no mundo é por medo de ser descoberta? É por medo de ser atacada por Deus? Bom, então o que acontece? À medida que o mundo foi se fazendo, né, e tudo que foi, e tudo, à medida que o mundo foi se fazendo e tudo foi evoluindo, né, foi então também se criando, se fazendo leis, leis que são leis de proteção. Por quê? Porque a base do mundo é o medo. Então, para se proteger no mundo, foram inventando aí várias leis, várias regras, né, inúmeras crenças e ritos também. E tem inúmeras leis no mundo que vale para todos. Hoje a gente vê isso, né? Em todos os lugares vale a mesma coisa. Tem leis em determinados países que são diferentes, né, comparado a outros países. Tem estados que têm leis que são diferentes de outros estados também, né? Tem também leis que são leis culturais, leis que são religiosas. Religiões têm várias leis, cada religião tem um tipo de lei diferente. Tem leis que são da saúde, das amizades, tem as leis da família, das crianças, das mulheres, dos idosos. Nossa, tem muitas. E fora todas essas, tem ainda as leis que você mesmo colocou aí, baseado nas suas crenças, nas suas experiências individuais. A questão é que todas essas leis são leis de proteção para o corpo, são leis para o corpo ser feliz, para o corpo viver em paz, para o corpo ter satisfação, ficar seguro, ficar tranquilo. E é por isso, é exatamente por isso que essas leis não podem salvar. Porque não tem um corpo fazendo tudo isso. Tem uma consciência que faz o corpo. Tem uma consciência que tem o corpo e não o contrário. É essa consciência que está sofrendo com a crença no ataque. E o mundo é só o disfarce. O corpo é só um disfarce, é uma tentativa de fuga que não pode resolver o que a consciência está sentindo. Percebe? Então Jesus ele traz aqui várias coisas interessantes, né? E você até pode ler depois esse texto novamente para frisar bem, para olhar
mesmo para tudo isso, né? Mas ele traz aqui, ó, realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de disco de metal. A consciência usando o corpo, ela acredita muito nisso, não é? Você aí não acredita nisso? Você não acha que precisa de dinheiro para viver? Não acha que precisa de comida e de bebida para viver? Não acha que se não comer por alguns dias vai ficar doente e morrer? Você não acredita que se não tomar água vai ficar aí desidratado e vai morrer? Tudo isso são só disfarces, é uma camuflagem para esconder a crença no ataque que todos os fragmentos carregam. De fato, a consciência não precisa de dinheiro e nem mesmo de comida e nem de bebida. Mas agora, através do corpo, ela acredita que precisa comer para sobreviver. Ela acredita também que precisa de dinheiro para conseguir comida. Então, ela também acredita que tem que trabalhar, que tem que se esforçar, que tem que cansar, que o dinheiro só vem com esforço e dedicação, que dinheiro não vem facilmente. E assim vai indo, né? Lei em cima de lei. Tudo para tentar fugir, mas sobretudo para confirmar que ela pode ser atacada, que ela está sofrendo o ataque e a punição. E é assim, buscando fora dela mesma, a consciência buscando no mundo, fora dela mesma, que ao invés de resolver o medo, ela vai mantendo esse medo na consciência e confirmando a ameaça. E ele continua, ele diz, ó, realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Nossa, e quem não acredita nisso? Quem que não pensa assim? Isso também é lei que fizemos, que acreditamos no mundo. Acreditamos que um remédio cura a dor, que injeções, que vacinas nos salvam da morte. Mas isso não tem sentido. Tem alguém aí que já deixou de morrer por causa de remédios? Tem alguém que vive até hoje por causa de vacinas, por causa da medicina ou por causa da nutrição? Tem alguém que não ficou doente, que é saudável porque só se alimentou bem a vida inteira, evitando um monte de tipos de comidas? Não tem. Ou seja, a consciência, você, se convenceu de que fazendo certas coisas no mundo você não vai morrer, de que buscando a salvação no mundo vai ter, vai conseguir, vai ser feliz para sempre. A consciência se convenceu de que fazendo certas coisas no mundo, obedecendo certas leis, não vai se dar de cara com o medo. Mas vai, porque o problema não é resolvido no mundo. O problema é da consciência, e a consciência não pode resolver isso no mundo. E é justamente por isso que vai sofrer a punição, porque está buscando a salvação onde a salvação não está. E aqui fala também das leis da reciprocidade, as leis da amizade e dos bons costumes. E isso é tão sério, isso é muito importante. Você realmente deve olhar para isso hoje, né? Vê aí quantas vezes você já não fez algo sem vontade, só porque não conseguiu dizer não para uma pessoa. Vê aí quantas vezes você já não concordou com o que nem gostaria de concordar. Falou sim, se na verdade queria dizer não. Vê aí quantas vezes você não quis aparentar ser uma coisa, sabe? Aparentar uma imagem para alguém que era bem diferente do que você gostaria ou do que você era. Só queria apresentar ali, aparentar uma imagem. Quantas vezes você não deixou de falar, ficou inibido, ficou envergonhado, com medo, só de medo de ser julgado? Tem pessoas também que só ficam agradando, fica agradando um, agradando o outro, mas depois vira as costas e reclama que ficou cansado de tanto agradar, que aquilo não tinha nada a ver, que fez ou falou só para agradar a pessoa, porque ela nem concordava com aquilo.
mas de medo, né, da rejeição, fica agradando. Olha quanta insanidade. Isso é loucura. A pessoa tem um senso ali de inferioridade tão grande, tem medo de ser rejeitado, tem o medo da retaliação, então ela se mantém preso por essas leis sem cabimento, que a única coisa que está fazendo é fortalecendo este estado de dor na consciência. E tem também muito daquela coisa de eu te dei um presente, né, ou eu te dei uma ajuda quando você precisou, agora você se acha na obrigação de me recompensar, de me ajudar ou de me dar um presente, de me pagar alguma coisa. Não tem isso? Um dia você me deu uma carona aí que eu precisava. Agora você vem me pedir algo e eu não consigo dizer não para você, porque fico preso naquela lembrança lá do passado. E aí acabo dizendo sim, sendo que eu não podia, eu estava com pressa, que naquele dia não ia dar, ou sendo que eu não queria. Mas fico naquela de, ai meu Deus, mas quando eu precisei, ela me ajudou e agora como é que eu vou dizer não? Sabe isso? Tá vendo o medo de dizer não, de ser objetivo, de ser firme? Esse é o medo da retaliação. Esse é o medo do ataque que está disfarçado agora no corpo. É o medo da punição que vem de um senso de rejeição, de um medo da rejeição. E isso acontece bastante também em famílias. Pais que não dizem não e que não colocam limites para os filhos, filhos que se veem na obrigação de cuidar dos pais, se matam, se esforçam, vivem cansados, ao invés de colocar uma enfermeira, de pedir ajuda para alguém, né? Porque eles têm a obrigação de cuidar dos pais. Parentes que muitas vezes ficam ali explorando porque acham que família é família, família tem que ajudar. Filhos que têm os seus filhos e agora acham que os avós são obrigados a cuidar dos netos, porque são seus pais. Então percebe a quantidade de lei que você vai se sujeitando, que a gente vai se sujeitando? Então entenda que o que leva você a se sujeitar a outra lei que não é a lei de Deus é o medo. Tudo é baseado no medo. E por se render a essas leis, né, devido ao medo, você acaba confirmando o medo. Você acaba experimentando o ataque, a dor, a rejeição, a falta. É por isso que a lição traz essa ideia hoje de que você não está sujeito a outra lei senão a lei de Deus. Porque só esse é o caminho da salvação de fato, que é reconhecer só a realidade e não dar significado à ilusão. Enquanto a mente estiver acreditando no ataque, que vai sofrer, que vai ser punida por Deus, e buscar essa salvação aí no mundo, buscando sua defesa no mundo, o que ela vai ver é o ataque se confirmando no corpo, se confirmando no mundo, se confirmando nas situações, nos relacionamentos. Então é preciso entender que não tem nada no mundo que pode mudar o que está acontecendo em você. Não tem nada fora de você que pode resolver o medo que está dentro. Se proteger por meio de leis no mundo é insanidade, é loucura, é buscar a salvação onde a salvação não está. Se você quer a salvação, se você quer a paz, é preciso abrir mão de todo esse controle, dessas leis, dessas metas e descansar em Deus. É realmente ser a luz, ser a certeza da realidade, olhando para tudo isso como ilusão. Agora você dá um novo papel para o mundo. Tem que usar esse mundo para lembrar da realidade, para lembrar que nunca houve separação, para lembrar que a realidade, a existência, Deus, o meu ser, o teu ser, nunca mudou, nunca foi afetado. E descansar nisso.
certo? Essa lição ela é muito importante, então pratique ela hoje muito bem, conforme ele pede aqui no texto, né? E pode ser que também a partir dessa lição de hoje, muitas coisas aí na tua rotina, no teu dia, passem a mudar, né? Coisas no teu comportamento, nas tuas decisões, nas tuas respostas, e isso é bem normal, isso é algo que realmente tem que acontecer, né? A única preocupação que você deve ter é realmente em manter a verdade na consciência, é confiar no Espírito Santo, é fortalecer essa verdade e inspirar os outros também através disso, através da tua decisão pela verdade, certo? Então é isso.